Quero cumprimentá-los, queridos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Amamos ao Senhor, estamos aqui para celebrar o nome dEle. Quero declarar a nossa gratidão pela sua vida, pelo seu comprometimento com a obra do Senhor Jesus, né? Glória a Deus por esse momento. Nós estamos felizes, queridos, porque iniciamos aí mais um ano, né? E estamos retomando gradativamente as nossas atividades, né? com lutas, com algumas dificuldades, mas o Senhor tem nos abençoado, né? Tem nos feito prosperar no meio das adversidades. Nós, agora durante o mês de janeiro, nós ainda estamos em recesso dos grupos familiares, mas em fevereiro, né, logo que iniciar o mês de fevereiro, nós também retornaremos com os nossos grupos familiares e daí então estaremos, né, a todo vapor já a partir de fevereiro, né? Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo seu comprometimento. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. Eu quero usar como título dessa palavra, como direção, né, para nós estarmos compartilhando nessa noite, a provisão celestial em meu ministério. A provisão celestial em meu ministério. Daí você pode colocar ali, né, o seu nome, a provisão celestial no seu ministério, tornar isso, né, pessoal para você. Quando nós falamos de ministério, a palavra ministério ela pode parecer assim, um pouquinho, né, mais pomposa, né, mas na realidade a palavra ministério, queridos, ela quer dizer serviço, servir. Quando nós assumimos o nosso ministério, nós estamos assumindo a nossa condição de servo, né, de prestadores de serviço na casa do Senhor. O Helder, ele trouxe aqui, né, no momento de dízimos e ofertas, ele trouxe aqui a palavra de Mateus 6, e ela declara, né, essa palavra ela declara, né, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Que palavra é essa, né? Que expressão é essa? Né? Se eu pedir, por exemplo, assim, né? Se eu pedir para o Fá, nosso técnico de mesa, Fá, busca um copinho de água lá para mim. O Fá vai lá no bebedouro, né? Pega um copinho de água, traz aqui. Não é esse buscar que a palavra de Deus está falando, né? Se eu disser assim, ó, o Fá buscou, né? Pegou um copo de água. Não é isso. Buscar um copo de água. Obrigado. Já tem aqui, só para ilustrar. Não é esse buscar. A expressão buscar o reino de Deus, queridos, é fazer parte dele. É tornar-se participante do reino de Deus. Buscar, quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está declarando, você precisa participar do reino de Deus. Você precisa integrar-se ao reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus. Buscar inteirar-se, né, dessa verdade, dessa palavra, desse valor que diz respeito à nossa vida. Eu preciso integrar ao reino de Deus. E essa palavra, ela é uma palavra condicional. Deus, ele declara o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão dadas. Se eu fizesse aqui, né, um apelo, e eu dissesse assim, olha, irmãos, quem daqui deseja muito as bênçãos de Deus? Eu sei que todos nós levantaríamos as mãos, sem exceção. Por quê? Porque nós não só desejamos, como nós precisamos das bênçãos de Deus em nossas vidas. As nossas conquistas, as nossas vitórias, elas estão todas condicionadas as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso. E quando a palavra de Deus em Mateus 6 declara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Ele está declarando que existe uma necessidade, Deus está nos informando, Ele está nos instruindo, que para que nós possamos alcançar as coisas que Ele quer derramar sobre a nossa vida, é necessário que nós tenhamos inicialmente, antes de tudo, um compromisso com o reino de Deus. Essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela
ela tem o propósito de abrir o entendimento, de abrir o nosso entendimento para essa percepção espiritual, da importância, queridos, de nós integrarmos o reino de Deus, participando, né, de uma forma ativa no reino de Deus. Quando nós falamos, eu vou usar aqui uma expressão, vou usar um exemplo aqui, né, cabido. Então, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú nós temos o nosso prefeito, Fabrício Oliveira. Quando o Fabrício assumiu a prefeitura, ele assumiu uma função na prefeitura. O cargo de prefeito dá a ele algumas atribuições, algumas obrigações. Ele precisa cumprir, né, alguns compromissos. Vamos supor que lá na frente da sua casa tem um buraco na rua, e esse buraco já está lá 1 ano, 2 e 3, e o prefeito não conseguiu tapar aquele buraco. Ou seja, ele não conseguiu cumprir o propósito para o qual ele está lá. Para você, principalmente, que tem um buraco na frente da sua casa, você vai dizer assim, olha, o prefeito não cumpriu o seu propósito. O reino de Deus, quando nós nos integramos ao reino de Deus, existe um propósito estabelecido por Deus, uma função que nós devemos ocupá-la, exercê-la, para que de fato nós façamos parte desse reino de Deus. E essa função, queridos, ela foi estabelecida por Deus a nosso respeito. Quando nós fomos gerados por Deus, Ele também gerou um propósito para as nossas vidas. Nós não somos obra do acaso. Nós não existimos por acaso. Nós existimos para um propósito. Diga assim comigo com bastante convicção. Diga assim, eu existo para um propósito estabelecido por Deus. E enquanto nós não estivermos cumprindo esse propósito que Deus estabeleceu, existe uma carência, existe uma deficiência nas nossas conquistas. Existe um tipo de um vazio, naquilo que nós planejamos, naquilo que nós queremos alcançar, porém, nós temos dificuldade de alcançar justamente, queridos, por essa dificuldade de compreender a nossa participação, a nossa integração no reino de Deus. Eu quero ler com vocês, inicialmente aqui, um texto no livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Eu quero depois extrair aqui dessa passagem bíblica algumas verdades para justificar esse pensamento, e o propósito é trazer, queridos, entendimento ao nosso coração. Eu vou ler o texto e depois então nós vamos extrair aqui algumas verdades. A palavra de Deus, ela diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba, ou a orla do seu manto, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor, vai e dize a este povo, e aí a mensagem que o Senhor propôs entregar para o seu povo. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai,
Obrigado, Paizinho querido, Deus, obrigado por esse momento tão precioso, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa escritura, obrigado pelas verdades, Pai, que estão inseridas, ó Deus, nessa escritura. Obrigado, Paizinho querido, por aquela revelação maravilhosa que o Senhor vai trazer nessa noite ao nosso coração, para nos fazer compreender, Paizinho querido, com maior clareza a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós te agradecemos por esta palavra. Nós entendemos, Pai, que ela é um alimento sólido para nutrir a nossa fé, para nosso crescimento espiritual. Desde já, nós abrimos o nosso coração e recebemos essa palavra, Paizinho querido, entendendo, ó Deus, que ela parte do teu coração, ela vem do Senhor, ó Deus, ela faz parte da provisão celestial para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por ela, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, essa passagem aqui, ela conta um momento, um momento inicial do ministério do profeta Isaías, o início da sua caminhada. E eu creio, pelo contexto, da vida do profeta Isaías, eu creio que essa foi a maior experiência que ele teve com o Senhor, porque o texto diz, de alguma forma, ele foi levado à presença de Deus. E a palavra de Deus, a lei de Deus naquele tempo, ela dizia que ninguém poderia ver o Senhor. Esta era uma lei estabelecida no serviço, no tabernáculo, porque o Senhor se manifestava lá no tabernáculo e ninguém poderia entrar no tabernáculo e olhar e ver a presença de Deus. Aquele que olhasse para a presença de Deus morreria. E daí, de repente, então, o profeta Isaías, ele tem essa experiência, ele diz que ele viu, os olhos dele viram o Senhor dos exércitos. E ele, quando ele tem essa visão, ele lembra da sua condição e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o pensamento inicial do coração dele é: eu vou morrer. Pela minha condição de pecado, eu vou morrer. Aí o texto diz que um serafim, ele tomou uma tenaz, que é como se fosse assim, uma tesoura, uma tesoura, a expressão mais comum para uma tenaz é uma tesoura de ferro. Então ele tomou aquela tenaz com a brasa que ele tira do altar, ele vem com essa brasa, ele toca os lábios do profeta Isaías, e ele diz: vê, esta brasa tocou os teus lábios e o teu pecado foi removido. E agora então, por conta disso, ele poderia estar na presença de Deus, e ele poderia ver a presença de Deus. Essa brasa, queridos, que a palavra de Deus declara, ela é uma figura do Senhor Jesus, porque ela removeu o pecado que estava sobre a vida de Isaías. Nos nossos dias, esta brasa, ela já retirou esse pecado que está sobre as nossas vidas na obra realizada na cruz do Calvário, amém? Então agora nós podemos estar na presença de Deus, nós não somos mais impedidos, pelo que quer que seja, de estarmos na presença de Deus e termos essa experiência. O profeta Isaías, ele olha, ele vê toda essa, ele tem toda essa visão, ele relata os seres que estavam ali, os serafins que tinham asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Ele fala que ele viu ali todo aquele ambiente celestial, e a palavra de Deus, ela falando a respeito desse ambiente celestial, ela fala a respeito de miríades e miríades de anjos que estão ali em volta do Senhor, servindo ao Senhor. E de repente, queridos, ele se vê diante de uma situação, quando o próprio Deus olha para ele, no versículo 8, a palavra de Deus, depois dessa experiência do profeta Isaías, ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Imaginando um pouquinho essa cena, queridos, olha isso. Deus, no meio de toda aquela multidão celestial,
anjos, arcanjos, serafins, né? Os 24 anciões, toda aquela população celestial. No meio de toda aquela população, Isaías diante de Deus, olhando para toda aquela população, todo. Deus declara assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu tenho a impressão que Deus não fez essa pergunta direta para Isaías. Ele fez essa pergunta muito provavelmente para aqueles que estavam ali, no entorno dele. Ele se vira e pergunta: puxa, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías fica olhando para ver se alguém dentre toda aquela população se dispõe. Nenhum deles se dispôs, nenhum deles, não. Isaías levanta a mão: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus então incumbe ele de uma tarefa de levar e anunciar. Então disse ele: vai e dize a este povo. Isaías vem e ele anuncia uma mensagem a este povo. Queridos, agora vamos fazer aqui uma troca. Tira Isaías e coloca você na presença de Deus. Agora imagine-se você nesse ambiente onde estava o profeta Isaías. Jesus amado, olhando e vendo o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, esta realidade ela é apenas uma realidade imaginária. Mas dentro de pouco tempo, esta verdade ela não será mais imaginária. Nós estaremos sim lá na presença de Deus, olhando para Ele, prostrados diante dEle, vendo Ele como Ele é, olhando e conhecendo e vendo esse ambiente celestial. Amém, queridos? Não é? Agora imagina você sendo posto no lugar de Isaías. E Deus olhando para você e fazendo para você essa pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A nossa resposta seria a mesma do profeta Isaías? Ou nós esperaríamos outro tomar essa decisão e esse lugar? Um outro texto de um outro profeta, nós já vamos voltar aqui para o profeta Isaías, mas eu quero ler um texto do profeta Jeremias, que também, numa experiência muito semelhante a esta, Jeremias capítulo 13, versículo 20. Eu particularmente tenho um apego muito grande por essa passagem, porque eu creio, queridos, que ela é uma verdade imutável, inegociável para mim e para a sua vida. Quando Deus também fala algo ao profeta Jeremias, Jeremias capítulo 13, o versículo 20, ele diz assim: levantai os vossos olhos. Essa expressão inicial, levantai os vossos olhos, ele está dizendo: filho, tira os seus olhos das coisas terrenas e começa a olhar para as coisas celestiais. Começa a ver as coisas do alto, Ele diz assim: vede os que vêm do norte. O contexto aqui do profeta, tanto do profeta Isaías como do profeta Jeremias, apesar de uma diferença aqui de aproximadamente 200 anos, mas o contexto é o mesmo. Jerusalém estava sendo invadida pela Síria, a região do norte, que estava vindo sobre Jerusalém para levá-la para o cativeiro. Tanto a questão de Isaías quanto a de Jeremias. Ele diz: levanta os vossos olhos e vede os que vêm do norte. E ele faz a seguinte pergunta para o profeta Jeremias, ele diz assim: onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? E agora troca de novo, profeta, tira o profeta Jeremias e coloca lá eu e você. Essa pergunta feita por Deus para mim e para você: onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Se nós estivéssemos no lugar do profeta Jeremias, o que nós diríamos?
Senhor, eu não tenho um rebanho. Aí Deus olharia para ele assim, você tem um rebanho. A questão é, onde ele está? Essa pergunta, queridos, ela nos confronta com uma verdade. Na realidade, ela nos confronta com a responsabilidade que nós temos diante de Deus e muitos de nós ignoramos. Senhor, eu não sou pastor. Aí Deus diz, você é um pastor. Se não, do que vale o investimento que eu estou fazendo na sua vida? O que você tem feito com o que você tem recebido da palavra de Deus? O que você tem feito com o que você tem recebido dos ensinamentos das Escrituras no seu coração? Você é um pastor. E você tem um rebanho. Onde está o teu rebanho? O teu lindo rebanho que te foi confiado. Queridos, o desejo do meu coração é que você saia desse lugar nesta noite com uma grande pulga atrás da sua orelha. Não é? Deus, que situação que que o Senhor me envolveu. Amém, glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque essa é uma verdade relevante para as nossas vidas. Aquela passagem bíblica, quando Jesus vai à figueira procurar frutos e não encontra, e Jesus declara uma palavra sobre aquela figueira, e ele diz, seca-te. No dia seguinte, os discípulos passam pela figueira, e a figueira estava seca, o texto diz que ela estava seca desde a raiz. No dia seguinte, se você arrancar um galho de uma árvore hoje, amanhã essas folhas estarão secas? Sim ou não? Não, estarão verdes ainda. Vai levar uns 3, 4 dias para ela começar a dar uma murchadinha, né? Mas uma palavra que Jesus declarou, a árvore secou em toda a sua estrutura de um dia para o outro. Essa palavra, queridos, ela tem a ver com aquilo que Deus quer encontrar em nós, frutos. Jesus vem procurar em nós, nós temos folhas. Quem conhece a figueira sabe que a figueira, enquanto ela não está dando frutos, né? O período que ela não dá frutos, ela é só galhos, ramos, né? Ela não tem folhas. Mas quando ela começa a ter folhas, consequentemente ela tem também figos, frutos. Né? Jesus foi na figueira certo de que ele encontraria frutos. Não adianta nós só termos a aparência de quem produz frutos. Nós precisamos gerar frutos. Tá? Onde está o teu rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Faça para você mesmo essa pergunta. Onde está o meu rebanho? Onde está o meu rebanho? Existe um rebanho que Deus preparou, queridos, e nos confiou. Ele já estabeleceu, ele já determinou vidas que nós vamos cuidar. Essa palavra profética, né, que nós estamos debaixo, o ano da provisão celestial, todo esse ano, tudo que nós estivermos conversando ao longo desse ano, nós precisaremos entender isto para podermos entender aquilo. Né? Eu não vou conseguir acessar a provisão celestial sem que antes eu entenda qual a minha condição no reino de Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me provisione celestialmente. Amém, filho? Para quê? Com que propósito? Deus, eu quero ser uma pessoa abastada. Sim, eu posso, né? Fazer de você uma pessoa abastada. Mas qual o propósito?
Não, Senhor, eu quero ter bastante. Nós precisamos gerar frutos, né? Deixa eu colocar aqui alguns pensamentos. Primeiro pensamento, voltando aqui para o profeta Isaías, né? Primeiro pensamento, ele diz assim, no ano, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias. Ele estabeleceu um tempo aqui, ele define um tempo. Né? Por quê? Queridos, existe um tempo determinado por Deus em nossas vidas. Existe um tempo determinado por Deus. Então, primeiro pensamento, há um tempo determinado em minha vida. Diga assim comigo, há um tempo determinado por Deus em minha vida. 2023, ano que vem, em novembro de 2023, eu e a pastora Cristiane, nós vamos fazer 30 anos de caminhada cristã, aquela caminhada, né, firme com Jesus. Embora, né, nós tenhamos nascido em igrejas evangélicas, mas o nosso comprometimento, né, sincero com o Senhor Jesus, se deu a partir de 1993. Novembro de 1993, nós assumimos esse compromisso, nós começamos a frequentar a igreja. Nunca mais, queridos, nunca nós não tivemos aquele negócio, né? Puxa, eu desviei um tempo, voltei, fiquei... Não. Novembro de 93, nós assumimos um compromisso com Deus, levamos a sério, muito a sério, e Deus, de alguma forma, Ele nos abençoou extraordinariamente, porque, queridos, eu nunca na minha vida, eu sonhei, imaginei, planejei, nunca imaginei me tornar um pastor. Nem eu, nem a pastora Cristiane. Nós não tínhamos essa pretensão, esse propósito. Deus foi afunilando, né, a nossa caminhada e chegou um momento que a gente se viu, né, diante de Deus e Deus nos chamando, né, de uma forma assim, muito clara para assumirmos uma posição ministerial e hoje nós estamos aí, né, pastores da Comunhão São Betel aqui em Balneário Camboriú. Ao longo desses anos, desses 30 anos praticamente, nós vimos muitas pessoas que caminharam conosco, ministério que nós caminhamos, né, lado a lado, juntos, e vimos pessoas que não se ativeram à importância do tempo determinado por Deus em suas vidas. Não valorizaram isso. Porque, queridos, quando Deus chama uma pessoa, e nós podemos usar esse exemplo aqui de Isaías como um padrão básico, né? Deus, ele não se dirigiu diretamente a Isaías. Ele fez um convite meio que subjetivo. Né? Ele espalhou ele falou de um jeito como se ele estivesse falando para outras pessoas, menos para o profeta Isaías. Ele olha para aqueles que estavam à volta dele e ele diz assim, quem enviaremos nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não aponta o dedo para Isaías, a partir de hoje eu te quero no ministério. Ele não fez isso. E ele não faz isso. Ele espera, queridos, ele lança a proposta e ele espera que haja uma disposição da nossa parte. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Existe uma necessidade. É interessante que a forma como Deus apresenta esse convite dá a impressão que existe uma necessidade no céu. Não é? Ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías deve ter coçado a cabeça, né? Parece que está tendo algum problema aqui no céu e alguém precisa resolver isso, Deus. Não é? Na realidade, queridos, o problema não era no céu, o problema era na terra. O problema era terreno. O título da palavra, né? A provisão celestial em meu ministério. Ou seja, daquilo que Deus quer que eu realize na terra, para Ele.
chamado de Deus. Há um tempo. Há um tempo determinado para quê? Para quê está determinado um tempo? Deus estabelece tempos em que a graça de Deus nos favorece ministerialmente. A nós cabe discernir quando esse tempo chega. Queridos, eu já vi, ao longo desse tempo, eu já vi pessoas fazendo escolhas, deixando de lado esse chamado de Deus por propósitos pessoais específicos. Propósitos pessoais. Deus, eu agora não posso. Você consegue imaginar o profeta Isaías diante de Deus, se justificando para ele, dizendo, olha Deus, puxa, não vai rolar. Não é? Acha outro. Mas tá bom. Deus levantaria outro? Claro que Deus levantaria outro. Por quê? Porque o tempo passou e nós não nos apercebemos do chamado de Deus em nossas vidas. Então diga comigo, de novo, com bastante convicção, diga assim, há um tempo determinado por Deus em minha vida. Agora você vai olhar para a pessoa do teu lado assim, você vai olhar para ela com o seu olhar de profeta, não é? E você vai dizer para o irmão, o teu tempo chegou. Não é? Quando nós estudamos sobre os 5 ministérios, quando nós estudamos sobre os 5 ministérios, nós conseguimos ver na mão as funções dos 5 ministérios. Por exemplo, o apóstolo. O apóstolo é aquele que toca todos os outros ministérios. O mestre, aquele que é minucioso, que vai lá onde os outros não podem ir, o mestre. O pastor, o dedo da aliança. O evangelista é aquele que chega primeiro, que alcança primeiro as pessoas. Mas o profeta é aquele que diz assim, o seu tempo já chegou. Deus já determinou esse tempo em sua vida. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Deus em nossas vidas tem mais a ver com a minha percepção do que com a minha capacidade. O chamado de Deus, queridos, ouça bem isso. O chamado de Deus, ele não tem tanto a ver com a minha capacidade, como ele tem a ver com a minha percepção. Quando Isaías olha e ele vê o Senhor, o que ele diz? De si mesmo. Diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu sou um pecador. Deus recebe um pecador para cumprir um propósito dele? Sim. Por quê? Porque a brasa tocou os lábios do pecador. Pastor, eu não posso cumprir porque eu estou em pecado. Cristo Jesus não tem valor nenhum na sua vida? A obra dele, que valor que ela tem? Mesmo sabendo de sua incapacidade, Deus não recusou a sua disposição em atender o seu chamado. Não espere ser perfeito para atender o chamado de Deus. Pode ser que esta espera te faça passar do tempo determinado por Deus. Primeiro eu vou me preparar, Senhor. Aí Deus, então tá bom, se prepara. Quanto tempo nós vamos gastar nos preparando para cumprir o propósito de Deus? Esse tempo de preparo, queridos, pode exceder o tempo de Deus. Deus, a pastora Cristiane ministrou aqui domingo passado, Deus, ele é atemporal. Ele está fora do cronos, ele não tem que correr para cumprir um compromisso. O plano horário de Deus é uma coisa
eterna, sempre existiu. Ele vai em qualquer lugar, a qualquer momento, não é? Ele está fora do Cronos. Nós não. Nós estamos dentro do Cronos, nós somos temporais e nós precisamos cumprir um propósito. Nós temos um prazo para cumprir um propósito. Isso, temos data de validade. Não é? Se você chegar lá no mercado e comprar um queijinho daquele queijo, né, aquele queijo Minas bonito, gostoso, né, você olha, puxa, né, você olha, o preço está bom e você está levando e opa, validade dele está vencida, né? Não quero. E aí o queijinho fica lá assim, né, puxa, pensei que ele ia me levar, seu prazo venceu. Né? Não vai servir mais ninguém. Ainda que você se julgue incapaz de realizar algo para o Senhor, não tem a ver com a sua capacidade, mas com a sua disposição em atendê-lo. Deus diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quanto tempo você ainda precisa para decidir realizar aquilo para o qual o Senhor já te chamou? Segundo pensamento aqui, eu quero pegar aqui eu quero voltar aqui para o texto do profeta Jeremias agora. Eu quero usar essa pergunta de Deus como segundo tópico, né? Ele diz, levanta os vossos olhos, vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Então, o segundo pensamento, onde está o teu rebanho? O teu lindo rebanho. E aí faça essa pergunta para alguém perto de você, olhe para ela e pergunte para ela, né? Onde está o teu lindo rebanho? Onde está o teu lindo rebanho? Você consegue imaginar alguma pessoa que poderia eventualmente fazer parte do seu rebanho? Talvez exista, queridos, talvez exista junto de você. Eu vou ler mais um versículo aqui do Jeremias 13, 20. Eu vou ler o 21, tá? Para nós entendermos aqui a proposta de Deus dentro dessa pretensão aqui. Ele diz assim, eu vou ler o 20 e o 21, tá? Ele diz assim, levantai os vossos olhos, vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Ele diz assim, o que dirás quando o Senhor puser sobre ti aqueles que cultivastes como amigos? Que dirás quando puserem como chefe sobre ti aqueles que cultivaste? Essa versão está muito Jesus amado. Ele diz assim, que dirás quando o Senhor puser sobre ti aqueles que cultivaste como amigos? Deus vai dizer, filho, o que você fez com aquela pessoa, com aquele teu amigo? Senhor, a gente tinha uma boa amizade. Quantas vezes você falou do amor de Deus para ele? Puxa Deus, ele era meu amigo, e daí eu ficava meio constrangido de falar do amor de Deus para ele. Pois é, ele fazia parte do teu lindo rebanho. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Não é? Nós temos nós temos os dois exemplos, né? Mas agora, de manhã eu peguei um exemplo negativo, agora eu quero pegar um exemplo positivo, bem positivo. Eu trabalhava com um rapaz, e eu trabalhava na concessionária Peugeot, e naquela concessionária, quer dizer, eu já tinha ministrado Jesus para todo mundo na concessionária, todo mundo, eu já tinha falado de Jesus para todo mundo. Só tinha um menino que eu não tinha conseguido falar de Jesus para ele ainda. Só um.
E um dia ele fazia o serviço externo, né? Então ele vinha lá na concessionária, pegava os serviços e ele ia fazer os serviços externos. E nos serviços externos, ele passava lá no cartório onde a Cris trabalhava, e ele, né, conhecia a Cris. E um dia ele passou ali na frente da minha mesa, lá, e ele falou assim, eu acho que eu vou virar crente. Opa, vem aqui, senta aqui. Que conversa é essa? Esse cara, eu vim aqui na concessionária, né? Tu toda a vida cheio de coisa para fazer, toda a vida resolvendo essas encrencas, esses problemas. Eu olho para ti, tu está toda a vida sorrindo. Eu vou lá no cartório, a Cris lá no meio daquela fuzuê, aquela montoeira de gente, fila para cá. Eu olho para ela está sempre sorrindo. Eu vou virar crente. Os caras, que legal. O que tu vai fazer hoje à noite? Eu disse, não. Som. Compramos ali os apetrechos para fazer um cachorro quente. Chegou ele e a namoradinha dele, a Raquel, Flávia Raquel. Ministramos Jesus na vida deles, acompanhamos eles, fizemos deles assim como se fosse nosso lindo rebanho. Se converteram, receberam Jesus, se firmaram. Hoje, queridos, eles são pastores de uma igreja em Joinville. São pastores, estão lá. O Flavinho, ele é capelão militar. Ele entra no corpo de bombeiro, ele entra lá no quartel, no exército, ele vai na polícia militar, ele vai com o propósito, o capelão, ele vai com o propósito de ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas. Eles sabem, o capelão está vindo aí. As pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Esse menino ganhou muita gente para Jesus, queridos, muita gente. Porque ele é muito mais do que nós. Ele ganhou para Jesus, muito mais do que nós. Então, quando Deus faz para nós essa pergunta, onde está o teu rebanho? O teu lindo rebanho que te foi confiado? Queridos, às vezes são pessoas que estão próximas de nós, que Deus colocou ali propositalmente, para que nós tenhamos esse entendimento. Essa pessoa faz parte do meu rebanho. Ela pode caminhar comigo um tempo e depois, procurar, sei lá, um outro lugar para congregar, não tem problema. O importante é que naquele momento ela faz parte do meu e do seu rebanho. Agora, de novo, para um pouquinho e pensa, onde está o teu rebanho? O teu lindo rebanho que te foi confiado. Põe-se no lugar do profeta Jeremias. Deus chama de lindo rebanho aquelas pessoas que nós muitas vezes as taxamos de pecadoras. Não, essa pessoa, imagina uma pessoa dessa na igreja. Queridos, a igreja é o melhor lugar para um pecador estar. Um tempo atrás, um irmão, bastante tempo atrás, um irmão chegou para mim, pastor, eu vou sair da igreja. Por que, irmão? Porque tem pecado na igreja. Eu disse, sim, está cheio. Se nós fecharmos a porta para os pecadores, quem vai ficar aqui dentro? Queridos, a igreja é um hospital de pecadores. Nós temos que ter esse entendimento. Deixai vir a mim, deixa eles virem. O maior problema que a gente encontrava na vida das pessoas anos atrás, quando elas chegavam na igreja, o maior problema, via de regra, alcoólatra, drogado, esses. Hoje em dia, queridos, você já percebeu a quantidade de homossexuais que existem espalhado por aí? De travestis, de prostitutas, enfim, principalmente aqui em Balneário Camboriú. Quem vai receber essa gente?
Quem vai receber esse povo? E quando eles chegarem, como que nós vamos tratá-los? Como que nós vamos tratá-los? Onde está o teu rebanho? O teu lindo rebanho que te foi confiado. Deus, mas essa pessoa ela não é linda. Ela não é linda por fora. Ela é linda por dentro. Limpa ela. E você vai descobrir o valor que ela tem. Ou não foi assim que aconteceu conosco. Não foi dessa forma que aconteceu conosco. O melhor filtro para que alguém julgue uma pessoa é exatamente a forma... Não, deixa... Isso aqui eu vou... Deixa eu pular aqui um pouquinho, tá? Quando Jeremias diz assim, né? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu habito no meio de pecadores. Está bom, filho, eu sei disso. Só que eu vou remover esse pecado, não é? Da sua vida. E a partir disso, Isaías, ele se torna alguém disponível para servir o reino de Deus, alguém em quem Deus depositou, né, as suas habilidades para que ele pudesse servir no reino. Terceiro pensamento é 2022, o ano da provisão celestial em minha vida. Diga assim comigo, repita isso com bastante convicção, diga assim, 2022 será o ano da provisão celestial em minha vida. Vamos repetir isso? Para ficar assim bem consolidado, né? Diga assim, 2022 será o ano da provisão celestial em minha vida. Aquilo que eu quero que este ano seja, será determinado pelos meus comportamentos e decisões. Deus, eu quero que o meu ano seja realmente o ano da provisão celestial. Amém. O meu comportamento e as minhas decisões determinarão se isso será ou não. Olha, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8. Jesus está lhe dando aqui, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8. Jesus está tratando aqui com o paralítico ali de Betesda, né? E aí Jesus, o texto diz que Jesus chegou para ele, então lhe disse Jesus, 5:8, levanta, toma o teu leito e anda. Olha que cena maravilhosa isso. Né? O cara estava ali vários anos, coxo, queria mudar aquela situação, desejoso de mudar aquela situação, e não tinha jeito, né? As pessoas traziam ele, colocavam ele no poço, deixavam ele ali durante todo o dia, com a esperança de, em um momento da sua vida, deixar de ser coxo. Ele fala para Jesus que antes dele entrar nas águas, sempre vinha alguém primeiro que ele sempre ficava para trás. Aí Jesus chega para ele, olha para ele no meio de todos aqueles outros aleijados ali, só ele. Jesus olha para ele e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Que milagre maravilhoso é esse, né? Um coxo levantar e sair andando. Ainda pega a cama que ele estava deitado ali, o leito que ele estava deitado, ainda leva junto para testificar que ele realmente foi curado. Isso é um milagre maravilhoso. Agora imagina, queridos, quantos coxos espirituais existem. Pessoas que não conseguem mudar a sua realidade espiritual porque estão aleijadas espiritualmente. Perfeitas fisicamente,
aleijadas no seu espírito, não conseguem mudar a situação da sua própria vida. Esse moço, ele queria ter um futuro, não tinha. Ele queria construir algo, não podia, ele era coxo, ele era aleijado. Espiritualmente, muitas vezes nós somos assim, queridos, somos coxos espirituais, não conseguimos mudar a nossa realidade. Entra um ano, sai ano, entra um ano, sai ano, a nossa realidade é sempre a mesma. Se não me falha a memória, o texto diz que esse homem estava ali, não sei se é esse caso, mas 38 anos, enfim, mas estava ali bastante tempo. Ele era posto lá. Ele não conseguia mudar a realidade dele, o futuro dele, ele não conseguia mudar. Ele estava com o futuro fadado, passar o resto da sua vida ao lado do poço, à beira do poço, esperando um milagre que nunca aconteceria. Agora, quando nós, queridos, espiritualmente nós dizemos, Deus, chega de ser coxo espiritualmente, não quero mais ser coxo, eu vou mudar a realidade, a minha realidade espiritual. Esse ano, queridos, esse ano é um ano em que milagres extraordinários vão acontecer no nosso meio. Eu sei que nós vamos ver muitas pessoas sendo curadas, eu sei, das mais diversas doenças, eu sei, mas principalmente, ser curados de enfermidades espirituais, de doenças espirituais que anularam o ministério dessas pessoas, deixaram essas pessoas coxas. O Senhor Jesus te declara hoje, levanta, toma o teu leito e começa a andar, queridos, começa a conquistar, começa a caminhar na direção. Decida levantar-se e caminhar em direção daquilo que você ainda não conquistou, aquilo que ainda está por conquistar. Deus, desse ano não passa, a minha realidade espiritual vai mudar. Eu estou debaixo dessa palavra, o ano da provisão celestial. Eu declaro que essa verdade vai influenciar a minha vida, vai mudar a minha realidade. Este ano eu quero ser aquela figueira que o Senhor vai ir ao encontro dela e encontrará frutos. O Senhor não vai se decepcionar com a minha vida, com o meu ministério, com as minhas realizações, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. O Senhor não vai se decepcionar. O Senhor vai vir na minha direção e o Senhor vai encontrar frutos agradáveis ao Senhor. Aí Ele vai chegar lá e vai se alegrar com isso. A palavra que o Senhor vai liberar sobre a minha vida é uma palavra de vida, não uma palavra de morte. É uma palavra de fertilidade e não uma palavra como Ele declarou, seca-te. O ano da provisão celestial tem muito mais a ver com as coisas que eu já possuo na terra. O ano da provisão celestial tem muito mais a ver com as coisas que eu já possuo na terra, do que necessariamente com aquelas que eu ainda irei receber dos céus. Eu estou esperando receber algo do céu, sem considerar aquilo que eu já tenho na terra, aquilo que já está provisionado para mim na terra. Disponha-se a Deus, para que Ele possa realizar em sua vida a maior obra libertadora que você já experimentou. Liberte-se dos seus sentimentos de incapacidade, porque a palavra de Deus, ela declara no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, aquele pai que vem pedir para Jesus libertar o filho. Jesus diz para ele, disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O ano da provisão celestial é um ano para se romper com as incapacidades mentais e alcançar as coisas que nos foram provisionadas por Deus. Existem incapacidades mentais que nos impedem de conquistar as coisas grandiosas que Deus preparou para as nossas vidas. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra em seu coração? Então dá um aplauso lindão aí para o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o nosso momento de ceia, queridos. Eu creio que a palavra, né, a nossa palavra profética e o nosso tema do ano, ele tem basicamente a ver, queridos, com essa verdade, né, que está estabelecida através da palavra de Deus, né? Onde está o teu rebanho? Né? Eu tenho visto, né, muitas vezes nós estamos aqui, pregando aqui na frente, ou enfim, né, às vezes até ali a gente consegue perceber que tem passado pessoas no nosso meio, casais, famílias, né? E às vezes eles vêm na igreja e a gente meio que deixa passar despercebido isso. Né? Será que essas pessoas não fazem parte do nosso lindo rebanho? Né? Pense um pouquinho sobre isso. Reflita sobre isso. E talvez você consiga, através desse pensamento, encontrar, de fato, o seu lindo rebanho. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Deixa eu pegar aqui Se não comerdes a carne... Está trancado aí? Se não comerdes a carne de Jesus e não beberdes do sangue dele, ele diz: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tá? Pastor, por que eu tenho que participar da ceia? A resposta exata para isso, você vai ter de Jesus quando você estiver lá na presença dele. Vai responder direitinho, né? Para nós, queridos, nesse tempo, cabe-nos o quê? Cabe-nos crer nas Escrituras. Cabe-nos crer na palavra de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pastor, mas esse pão é a carne de Jesus? Esse pão é a carne de Jesus? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Então, existe um princípio espiritual, queridos, né? Um dos maiores valores do reino de Deus é quando nós conseguimos vencer o maior inimigo que nós temos, que é aquele que está dentro de nós. Eu creio, queridos, que o maior inimigo, a ação principal daquele maior inimigo que habita dentro de nós, chama-se orgulho. Ele opera em nós através do orgulho. Lidar com a pessoa tomada pelo orgulho é mais difícil né, do que talvez expulsar um demônio. Ainda que um demônio, né, seja teimoso, sai, não sai. Mas é mais fácil lidar com um demônio do que com uma pessoa orgulhosa. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço, né, que eu preciso de Ti.
Eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte do corpo. Eu preciso participar do corpo e do sangue de Jesus. Eu preciso. A carne e o sangue de Jesus, queridos, ela é o melhor alimento para a vida do pecador. O melhor alimento para a vida do pecador, porque é através dela que o nosso pecado é retirado. A vida de Jesus em nós, ele diz lá no Evangelho de João, né? Em verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então eu participo para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Amém, queridos? Nós vamos fazer assim. Você vai vir aqui na frente, né? Pode vir, pode levantar e vir aqui na frente. Você vai pegar um cálicezinho de suco e um pedacinho de pão. Tá? O Edinho fica no meio, isso para ficar mais fácil, né? Isso. Você vai pegar um cálicezinho de vinho e um pedacinho de pão. E você não vai participar sozinho desse momento. Não deixa ninguém sozinho, por favor. Tá? Pelo menos em 2, pelo menos. Pode ser 3, 4, 5, quantos vocês quiserem. Mas não participe sozinho desse momento. Tá? Pegue ali, acha um cantinho ali, um lugarzinho, e reúna-se com algumas pessoas ali. Eu quero pegar o texto aqui de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala. Nós vamos orar pelos elementos e depois nós vamos cear juntos, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eles vão pegando ali, vou ler o texto aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, nós queremos cumprir esse mandamento, Senhor. Nós queremos ser obedientes à Tua palavra. Pai, nós não queremos ser negligentes, nós não queremos ser desobedientes. Não queremos, Paizinho querido, de modo nenhum, Pai, deixar de cumprir em nossas vidas este valor tão maravilhoso, esse valor tão especial. Pai, nós abençoamos esse elemento agora chamado pão. Pai, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus. O pão que representa o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A obra redentora, a obra que nos redimiu. A obra que nos tornou, Paizinho querido, participantes. A obra que nos permite estarmos na presença de Deus sem que morramos. Assim como Isaías esteve na tua presença e aquela brasa removeu dele o pecado, assim nós entendemos que a obra do Senhor Jesus remove de nós os pecados, nos tornamos participantes do reino do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nesse momento você pode comer do pão, querido. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, obrigado, Paizinho querido, pelo cálice que está em nossas mãos. Esse cálice, ele representa o sangue do Senhor Jesus. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. O Senhor não guardou para si uma única gota do seu sangue. O Senhor derramou todo o seu sangue para nos dar vida, para nos privilegiar, para que nós tivéssemos esse maravilhoso privilégio de vivermos a vida do Senhor em nós. Abrimos mão da vida que vivíamos anteriormente para podermos viver a vida de Cristo em nós. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Através desse sacrifício, Deus,
o Senhor passou a viver em nós. Você pode tomar do suco nesta hora. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Recebemos essa palavra no nosso coração. A provisão celestial em nosso ministério, em nosso serviço, em nossos compromissos com o Senhor, em nossa aliança contigo. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor disse para Jeremias, levanta os olhos. Nós queremos também, Senhor, ter a partir de agora um olhar elevado, olhar para os céus, ver com maior clareza as coisas espirituais, perceber, ó Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Queremos estar atentos ao Teu chamado, queremos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor espera de nós, com a mesma esperança que o Senhor Jesus tinha em seu coração, quando se dirigiu àquela figueira, esperando encontrar nela frutos. Assim também, ó Deus, o Senhor possa encontrar frutos em nós. Encontrar, ó Deus, obras, realizações, feitos, Paizinho querido, que façam com que o Senhor se alegre, com que o Senhor olhe para nós e diga como o Senhor disse de Jesus naquele dia, no dia do batismo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Assim nós queremos ser aos Teus olhos, Pai, pelos feitos, pelo entendimento que precisamos ter em relação ao chamado do Senhor em nossas vidas. Pai, eu quero abençoar o meu irmão, minha irmã. Pai, eu declaro sobre a vida dele, Paizinho querido, dela, um ano de muita provisão celestial, Paizinho querido. Provisão celestial abundante, provisão celestial extraordinária, Paizinho querido. Eu declaro, Deus, não nos faltará os recursos necessários para nós cumprirmos esse chamado, sejam recursos naturais, sejam recursos espirituais, sejam os recursos terrenos ou os recursos celestiais. Todos nos serão providos de uma forma maravilhosa da parte do Senhor. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, declaro sobre cada um deles, Paizinho querido, uma semana extraordinária para louvor e glória do Teu maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta hora, queridos. Aleluia.